prazer muito grande estar com os irmãos nesta noite, e eu estou absolutamente certo que o tempo voa mesmo, né? No outro dia nós estávamos aqui na organização da igreja, vocês já estão completando 5 anos, graças a Deus por isso, pelo progresso, pelo crescimento, pelo desenvolvimento da obra. E eu deixo aqui um abraço à nossa igreja central, uma igreja que é a pioneira, tem um pouco mais do que 5 anos, 125 anos, né? Um pouquinho mais, né? É um pouquinho mais até que o da Dona Cecília, né? Mas a verdade é que somos a mesma igreja, estamos debaixo do mesmo Senhor Jesus. Aliás, eu queria falar sobre isso nesta noite. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17. A Bíblia contém muitas orações. Os salmos são repletos de orações de várias ordens, oração de gratidão, oração de súplica, até oração de imprecação do salmo. As epístolas paulinas também reservam-nos muitas orações, belíssimas orações, principalmente em prol da igreja. O livro do Apocalipse é o livro mais denso de orações de louvor e glorificação ao Senhor. Mas esta página que nós vamos ler nesta noite, muito singular, especialíssima, é uma oração de Jesus em nosso favor. É uma oração do Filho ao Pai em prol dos irmãos. É uma oração em família. É uma oração que visa a igreja, que é a família de Deus, e quer, pela convenção da organização que temos aqui, esta igreja completa 5 anos, ou a igreja na qual eu pastorei mais de um século, nós todos somos a família de Deus. Jesus não tem 2, 3 igrejas. Jesus não tem nomes de igreja. Jesus só tem uma igreja, sua igreja, seu povo, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Queria que nós pudéssemos proceder à leitura de maneira responsiva. Em um verso vocês respondem o seguinte, e assim nós estaremos orando junto com Jesus esta maravilhosa oração. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como ofereces a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna aos outros que merecem. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste a fazer. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestai o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Era o Deus, tu nos confiaste, e eles se guardaram a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram sair de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse essa escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também
não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também para aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido agora o que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória no Cristo, porque me mataste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor Jesus, fazemos nossas as tuas palavras contidas nesta oração, em teu nome. Amém. No versículo 23, quero destacar a expressão aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade. Esta é uma oração muito objetiva. Esta é uma súplica bastante decidida. O que Jesus Cristo tinha em mente quando elevou a sua voz ao Pai era justamente a unidade da igreja. E para definir isso, várias vezes nesta oração, Jesus diz que eles sejam um. Que eles sejam um. Que eles sejam um. Jesus disse tantas vezes isso que nós precisamos assumir isso como uma realidade. Nós precisamos dizer: nós somos um. Vamos poder dizer isso agora? Nós somos um de novo. Nós somos um. Mais uma vez. Nós somos um. Ser um é exatamente uma coisa que nós não somos. Nós somos muitos. Nós somos diferentes. Nós pensamos de maneira distinta. Nós temos gostos também variados, preferência por isso, por aquilo. Se colocarmos aqui o rol dos nossos gostos, vai ser difícil a gente chegar a um consenso, o que por si só já determina que esta oração, para que sejamos um, é um desafio. Um grande desafio, mas fique tranquilo, é um grande desafio para o pai, porque foi isso que o filho pediu: Pai, que eles sejam um. Falando uma expressão bastante simples que a gente entende, o filho colocou nas costas do pai um macaquinho, disse: o senhor vai ter que fazer eles serem um, mesmo eles serem tantos, mesmo eles caminhando para tantas direções. É Pedro que é assodado, que sempre está na linha de frente, que acaba dizendo coisa que não devia, que depois tem que rever o que disse. É um Natanael desconfiado de tudo e de todos. É um João muito novato, muito inexperiente, que fica sempre pertinho de Jesus para ver se pega o melhor do mestre. Em 12 eram 12 sentenças diferentes, porque cada cabeça uma sentença. Imagine então que esse grupo bonito, já exaltado nesta noite, está tão expressivo aqui entre nós. É um desafio para o nosso Deus. Mas como nós entendemos que as nossas orações não são para mudar a vontade de Deus, mas para conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, nós já sabemos uma coisa: é da vontade de Deus que nós sejamos um. Porque Jesus não tem, como eu já disse no início, muitas igrejas, só tem uma igreja. O Senhor Jesus só tem um corpo, chamado corpo de Cristo. O nosso Deus só tem uma família, a sua família, a família de Deus, a família da fé. Então esta é a vontade de Deus. Agora, quando nós oramos para cooperar com a vontade de Deus.
Nós oramos para contribuir com a vontade de Deus. Então, a nossa oração deve ser: Senhor, que nós não sejamos óbice na tua vontade, que nós não sejamos o impedimento de que aquilo que o Senhor deseja aconteça, que as nossas preferências pessoais não prevaleçam sobre o desejo de que sejamos um, porque esta é a vontade do nosso Deus, que nós sejamos aperfeiçoados nesta unidade que já existe de per si, unidade que já está garantida por todos aqueles elementos que o nosso Deus mesmo já nos deu. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: há somente um corpo e um espírito, uma só fé, um só Senhor, uma só esperança da nossa vocação, um só Deus e Pai de todos, que age sobre todos e está em todos. São os elementos garantidores desta unidade. Mas um pouquinho antes, Paulo roga à igreja de Éfeso, e por força de consequência a todos nós, que nós perseveremos nesta unidade, que nós não permitamos que as nossas preferências pessoais sejam obstáculo para esta unidade. Mas a garantia desta unidade fica bastante declarada na própria oração do Senhor Jesus. E eu queria destacar esses elementos, para que fique bem claro que você vai sim se esforçar, você vai sim se envolver mais ainda neste espírito. Nós estamos com a mesa posta, daqui a alguns momentos nós vamos participar do pão e do cálice, são elementos simbólicos desta unidade. A ceia do Senhor é uma prova cabal desta unidade. Então nós vamos participar como quem diz: Senhor, pode contar conosco. Mas eu queria exaltar e ressaltar na exposição da palavra de Deus que o que garante esta unidade já nos foi dado antecipadamente pelo Senhor. Nós precisamos apenas atentar para estas realidades. E a primeira coisa que eu quero dizer é que o fundamento da unidade é o nosso Deus. Você pode repetir essa frase comigo? O fundamento da unidade é o nosso Deus. De novo: o fundamento da unidade é o nosso Deus. Quando nós pensamos em ser um, nós precisamos olhar para o nosso Deus, que é um só, que é único, Deus único, verdadeiro. Podemos entoar cântico dizendo ao único que é digno de receber a honra, a glória. O nosso Deus é único, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério da Trindade. O Deus trino, mas que é único. O Deus que subsiste em 3 pessoas, mas continua sendo o único Deus. O Deus que, sendo tripessoal, não é esquizofrênico. Não pensa de um jeito agora e daqui a pouquinho age de outro, e dali a pouco de uma maneira ainda distinta. Ele é o único Deus. Este mistério maravilhoso deve, no mínimo, mesmo que a nossa razão não consiga capturar a totalidade disso, que somos muito limitados, pensar: se Deus subsiste em 3 pessoas e é um Deus só, porque nós haveremos de ser tão difusos, tão complexos, tão complicados? Jesus chama a atenção disso na sua oração. Ele diz: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, como o Pai e o Filho são um. E a doutrina da Trindade está em construção aqui, mas quando nós vislumbramos o próprio batismo do Senhor Jesus, no cumprimento da lei, ali a voz do alto dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. E em uma forma de pomba, o Espírito Santo vem àquele momento. A Trindade está ali manifesta, e Jesus diz assim: como eu e o Pai somos um. E a igreja possa revelar esta unidade, que os gostos, as preferências pessoais sejam deixadas no seu devido lugar, até para trazer um enriquecimento, a beleza da igreja, que é caleidoscópica. No entanto, a igreja é uma só e revela essa unidade. Mas o que é mais significativo, o fato do fundamento da unidade ser o nosso Deus, é que Jesus, já de início na sua oração, diz: Pai, os que me deste, o Senhor concedeu a vida eterna. Versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
no único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O versículo bíblico mais conhecido na face da terra é João 3,16. E quando alguém começa a recitá-lo, a gente forma a cor e vai junto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a gente fala vida eterna, a gente às vezes é instado a pensar uma vida longa. É uma vida assim do tipo da Dona Cecília para frente, né? Que a vida do ser humano parece estar limitada a algumas décadas na Terra, alguns chegam ao centenário. Então a vida eterna deve ser alguns séculos de vida, alguns milênios de vida, alguns milhões de anos de vida. Ledo engano. A expressão eternidade, eterna, é justamente sobrestar toda a preocupação com o tempo. É onde tempo é uma categoria que não tem o menor relevo. Nós vivemos cartesianamente debaixo de categorias de tempo e espaço. A eternidade suplanta tudo isso. Por isso, quando a gente acaba de recitar João 3,16 e sabe que a obra de Jesus foi para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, nós precisamos engrenar uma marcha e vir direto para o versículo 3 que acabamos de ler. Que aí a gente tem a definição do que é vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus. É conhecer esse Deus que é um só, que é único. É conhecer esse Deus que é o fundamento da nossa unidade. E conhecer na palavra de Deus não é apenas um exercício intelectivo, não é apenas uma reflexão filosófica, não é apenas prestar atenção em alguma coisa e racionalmente definir. Conhecer é conviver, conhecer é interagir, conhecer é andar junto, conhecer é saber quem é o outro saber quem a gente é e a gente estar ali unido e colado. É por isso que o desafio da vida cristã é a comunhão com Deus, primeiro de tudo, e por força de consequência com os filhos de Deus. Quem se arroja à vida cristã, ao ambiente da fé cristã, ao corpo daqueles que seguem a Cristo, pensando agora, eu achei uma coisa bastante clara, racional, lógica, eu agora vou andar assim certinho, e não interage com os outros, e não convive com os filhos de Deus, e não tem comunhão com Deus, ainda não descobriu que é a vida cristã, que a vida eterna é essa. Conhecer a Deus, conhecer o Filho de Deus, conhecer a obra de Deus, conhecer a graça de Deus, conhecer a misericórdia do Senhor, conhecer a sua bondade, conhecer a sua justiça também, conhecer os seus propósitos, conhecer e conhecendo a Deus, ser conhecido de Deus, porque quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós passamos a ter um conhecimento de nós mesmos o mais claro possível. A filosofia comum insta a que conheçamos a nós mesmos. Aqueles que trabalham com o ser humano, com a psique humana, têm por tarefa levar o indivíduo a saber quem ele é. Aquelas pessoas que têm dificuldade com a sua própria personalidade, ainda não se descobriram, são colocadas sempre diante desta condição, diante do espelho. Quem é você mesmo? Quais são seus gostos, suas preferências? Mas quando o homem quer conhecer a si mesmo, a parte do conhecimento de Deus, ele vai ter um conhecimento equivocado de si mesmo. Ele vai ter talvez um conhecimento de si mesmo à luz da cultura, da sociedade, dos costumes, das influências midiáticas, mas não vai saber quem ele é. Mas quando ele conhece a Deus, nesta interação, nesta comunhão, ele descobre quem ele é, ele descobre que ele é pecador, ele descobre que ele carece da misericórdia do Senhor, ele descobre que há um Deus que o ama profundamente, de um Deus que restaura a sua sorte, de um Deus que tem um propósito para a sua vida. Por isso, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, a unidade desta igreja aniversariante tem como fundamento o nosso Deus, a quem devemos porfiar por conhecer, por ter com Ele comunhão, por não medir esforços para estar sempre diante da sua face,
adorando, bendizendo, recebendo a sua graça, porque é nisto que consiste a vida eterna. Sejam poucos ou muitos os nossos dias terreais, todos eles passados diante da face do Senhor, eles serão dias em que gozaremos a vida eterna. Fiquemos, portanto, com esta primeira lição que visa ao aperfeiçoamento da nossa unidade. O fundamento dela é o nosso Deus. Mas há uma segunda lição nesta oração de Jesus que eu gostaria de destacar. Assim como o fundamento da unidade é o nosso Deus, o conteúdo desta unidade é a palavra do nosso Deus. O conteúdo da unidade é a palavra do nosso Deus. Você pode repetir isso? O conteúdo da unidade é a palavra do nosso Deus. De novo. O conteúdo da unidade é a palavra do nosso Deus. Jesus aqui, de uma maneira quase que relatando ao Pai a sua missão, dando um relatório do que fez, ele diz: Pai, eu recebi a palavra e transmiti a eles. Quando eu os chamei-os para estar comigo, e o força tônica do ministério terreal que eu exerci foi transmitir a tua palavra. E eu fiz de maneira objetiva, direta, quando anunciei, mas fiz também de maneira muitas vezes ilustrativa, quando houve prodígios, milagres, sinais, quando inclusive houve um debate, um confronto com os poderes constituídos da época. Os discípulos que estavam ali estavam aprendendo a palavra de Deus. Eu lhes transmiti a tua palavra. E mais ainda, Jesus vai dizer no versículo 17, de maneira bastante objetiva: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a unidade dos filhos de Deus não pode prescindir da palavra de Deus, porque se o fundamento da unidade é o próprio Deus, Ele quis garantir que esta unidade fosse levada à frente, revelando-se a si mesmo, revelando o seu desejo, revelando o seu propósito de uma maneira clara, translúcida, cristalina, que é a sua palavra. Daí o magistério da igreja, daí a importância do estudo da palavra de Deus, daí a importância de você não apenas portar um exemplar das Escrituras Sagradas, mas fazer disso o seu banquete espiritual cotidiano. A gente não pode todos os dias banquetear de comidas, de quitutes, de coisas especiais. O nosso estômago não aguenta, né? Eu às vezes tenho umas agendas assim bastante sobrecarregadas de eventos, e igreja é uma coisa danada. Igreja é um lugar bom para a gente engordar, né? Tem festa todo dia, é um negócio complicado. Agora, banquete espiritual você pode ter todo momento, toda hora. Basta que você queira, que você se abra a esta realidade, porque isto vai sedimentar, vai nutrir a nossa unidade. É muito fácil a gente trabalhar uma igreja que se divida, que crie partidos, que cada um comece a puxar a brasa para a sua sardinha. É só a gente parar de pregar a Bíblia, é só a gente olvidar o ensino das Escrituras, é só a gente começar a deixar as pessoas trabalharem os seus achismos, né? Que achismo é uma coisa que todos nós temos. Não, eu acho que é assim, não, eu acho que é assado, não, eu acho que é melhor daquele jeito, não, é melhor desse jeito. O achismo é pernicioso, é perverso, em qualquer instância, muito mais na igreja. Se a gente não consegue se livrar do achismo, vamos fazer o seguinte: quando a gente estiver chegando no encontro do povo, vamos deixar ele pendurado lá de fora. O pastor constrói lá fora um armáriozinho, para quando a gente chegar, a gente pendurar o achismo lá, e aí a gente vem para cá e diz: não, que a palavra de Deus diz, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero que seja. O lugar maior, magnitude, prevalência da palavra de Deus. Esta palavra é que nos santifica, porque unidade não pode prescindir de santidade. A igreja do Senhor, diz a visão histórica, é uma igreja una, universal, santa e apostólica.
apostólica porque ela é enviada, vou falar disso daqui a pouquinho. Ela é universal porque ela se faz representar em toda a orbe. Ela é una. Nós estamos trabalhando nessa una, mas ela é santa. E a santidade decorre da palavra de Deus. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque Jesus está dizendo isso com clareza, mas por uma razão muito prática. O que é que vai decidir o nosso pensamento tão divergente, em que um pensa de um jeito, outro pensa de outro? O que é que vai nos fazer andar por um mesmo trilho, quando nós temos gostos, preferências tão distintas? Será a voz mais forte do pastor? Será os nossos entendimentos políticos que porventura a gente tem? Porque isso tem em todas as instâncias, nas grandes, nas médias, nas pequenas. Se forem estas coisas, ai de nós. Mas se for o arbítrio da palavra de Deus, então nós estamos em boa companhia. Nós estamos seguros. Há muitas coisas que a própria palavra nos dá tamanha liberdade de acharmos assim, de acharmos assado, de pensarmos desse jeito, pensarmos daquele jeito. Paulo diz: num conjunto muito amplo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Mas há coisas em que nós não podemos ter diversidade. Nós podemos nos gostarem de azul, outros de amarelo, uns preferir um tom mais alto, outros preferir um tom mais baixo. Vamos nos tolerar mutuamente. Mas a gente não pode assim, não, eu quero matar e você não quer matar, porque a Bíblia diz: não matarás, ponto. Com todas as implicações desse mandamento, que inclui inclusive não odiar o próximo. Não tem como a gente dizer não pode ou não pode. Não pode. Não pode alguém dizer assim: não, eu acho que eu posso ter uma família e mais 2, 3 famílias, eu posso adulterar, você acha que não pode? Porque a Bíblia diz: não adulterarás. É um ponto no qual nós não podemos tergiversar. Quem é que diz isso? A palavra de Deus. Ela é o árbitro, ela é o juiz, ela é a segurança da nossa unidade. Mesmo que um goste de azul, outro goste de amarelo, eu prefiro assim, eu prefiro assado. Aquele balizamento nos está assegurado por este conteúdo. A unidade, portanto, não é uma unidade frágil, não é uma unidade tíbia, não é uma unidade que se bater o vento a gente cai para cá ou cai para lá. A casa está firme e segura porque está fundamentada na rocha. A casa está garantida porque os seus alicerces estão firmados na palavra de Deus. Por isso a unidade tem por conteúdo a palavra de Deus. O nosso Deus, que é o fundamento da unidade, Ele nos dá a sua palavra que traz conteúdo à unidade dos filhos de Deus. Mas há uma terceira e última lição que eu quero trazer aos irmãos para terminar a nossa reflexão. Se o fundamento da unidade é o nosso Deus, se o conteúdo da unidade é a palavra do nosso Deus, a prática da unidade é a missão do nosso Deus. Você pode repetir isso? A prática da unidade é a missão do nosso Deus. De novo, a prática da unidade é a missão do nosso Deus. Eu estou apresentando uma mensagem, os irmãos estão dando toda a atenção ao que eu estou falando. Alguns estão até tomando nota. Nós estamos aqui num ambiente muito favorável, muito bom, mas nós estamos na teoria. Nós estamos em absoluta teoria, nós estamos teorizando. Quando terminar o culto, a gente colocar o pé para fora da igreja, quando a gente se dirigir para casa, quando amanhã nós vamos ao trabalho, à escola, quando ao longo da semana vamos ter tantas coisas, é a hora de praticar esta unidade. Quando nós tivermos que trocar ideias uns com os outros, aí é a hora da praxis desta unidade, e esta é a hora do teste, da avaliação, do qual nós muitas vezes não passamos. Por mais bem intencionados que sejamos, por mais que prestemos atenção na reflexão, por mais que possamos trazer ao nosso modo de agir todas essas reflexões, de repente, quando a gente menos espera, um está puxando para um lado, um está puxando para o outro, um quer assim, outro quer assado, e o povo de Deus, que é um só, começa a se manifestar tão dividido
incidido. O que é que nos garante, o que é que nos assegura que nós vamos voltar para o eixo? A missão comum que temos, a missão que o Senhor Jesus nos incumbiu. Ele disse: Pai, eu rogo que eles sejam um. E a segurança desta unidade é o Senhor, que é um comigo, com o Espírito. Eu rogo que eles sejam um. E eu lhes transmiti a tua palavra, Senhor. Eles têm, eles conhecem. Eles agora, inclusive, dispõem dela escrito. Os primeiros discípulos não dispõem. Foram os transmissores, geração após geração, até que ela se fixasse em tradição escrita. Que vantagem que nós temos, né? Vamos adiante. Mas, Senhor, no dia a dia eles vão enfrentar lutas. Então, Pai, eu rogo que eles sejam, porque eles têm uma missão. A minha oração é que eles sejam um, porque eles vão ter que ir lá fora dizer que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que o Senhor tem um propósito para a vida da humanidade, que o Senhor há de ser adorado por todos, todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra se dobrará e dará glórias ao Senhor e reconhecerá Jesus como o seu Senhor. E é isto que este povo vai transmitir. Mas se eles forem não um, como é que vai ficar essa missão? Meus irmãos, este foco na missão é tão decisivo que nós passamos a tornar consequente do nosso objetivo pessoal aquilo que é o objetivo do nosso Deus. Não interessa-nos mais projetos individuais, pessoais, particulares. Interessa-nos o projeto de Deus, interessa-nos o propósito do Senhor. Ele diz claramente: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também ele seja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque às vezes é difícil para o mundo entender que Jesus é o enviado mesmo, o Messias, o Cristo, a Messias Christos. Por quê? E quando a gente vai falar isso, vocês são tão assim confusos, tão cheios de partidos, falta aquela comunhão, aquela unidade, aquela convergência. O nosso testemunho, a nossa evangelização fica comprometida. No versículo 18, o Senhor Jesus orou nesses termos assim: como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Meus irmãos, nós estamos no cerne da nossa missão. Esta igreja que completa o seu 5º aniversário com ações de graças, com louvores ao Senhor, só existe porque tem uma missão. Ela não existe para bastar a si mesma. Ela não existe para hoje termos uma festa bonita, bastante concorrida, ficarmos felizes com a presença de todos, inclusive dos visitantes, esquecidos daqueles que estão ao nosso redor aqui, e que o Senhor também quer alcançar. A igreja começa a olhar para o seu umbigo e dizer: mas como ele é bonito, como ele é redondinho, como ele é limpinho, né? O lugar danado para ficar sujo, umbigo, né? Essas roupas de felpas que vão saindo, assim, né? Devia dar aquela bolota, né? Às vezes tem que fazer até uma cirurgia para limpar, né? Mas o umbigo da igreja está bonitinho, arrumadinho, lindinho, tudo no lugar, né, pastor? Tudo funcionando direitinho, assim, como nós somos limpos, né? Como nós somos bonitos, como nós somos maravilhosos. E esquecemos da nossa missão. Eu não estou dizendo que a gente tem que limpar o umbigo, não. Eu não estou dizendo que a gente não deve cuidar de todos esses detalhes da igreja, ao contrário, nós temos que fazer o melhor para Deus, mas ao final e ao cabo, ainda dizemos, como o Senhor Jesus diz, depois de pôr a mesa, o servo ainda vai dizer: sou um servo inútil, eu só fiz o que tinha que fazer. Eu estou no meio da minha missão, a missão ainda não acabou. A minha oração, em consonância com essa que Jesus nos deixa para a nossa reflexão nesta noite, é que ao ensejo de darmos graças a Deus por este 5º aniversário, nós possamos entender a nossa missão, a nossa missão continua. O aniversário seja um impulso para alcançarmos o objetivo que o Senhor nos deu, e proclamarmos o seu nome a toda a criatura, porque isto vai ser elemento garantidor da nossa unidade. Quando quisermos fazer prevalecer nossos gostos pessoais, nossas preferências individuais, aquelas coisas que tendem a gerar partidos na igreja, nós vamos nos lembrar que a prática da unidade
É a missão do nosso Deus. Nós vamos esquecer de todos estes gostos particulares para focar, para olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não desviarmos o olhar para absolutamente nada, porque focados nele, nós estaremos focados para onde ele está focado, que é a missão. Como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio. Que eles sejam, que esta igreja aniversariante no dia da sua celebração possa revelar esta unidade, possa ser aperfeiçoada na unidade e garantidos de que o fundamento desta unidade é o nosso Deus, de que o conteúdo desta unidade é a palavra do nosso Deus, e que a prática, o exercício desta unidade é a missão do nosso Deus. Nós possamos continuar a nossa caminhada para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Amém.